Bom, então vamos tratar aqui, né? Antes de tudo, agradecer aí o convite para participar desse Congresso de Literatura Católica. É uma iniciativa que só merece sim, nosso apoio, né? Nossa gratidão porque estejam fazendo isso, né? Todos os organizadores, né? Realmente muito bom. E por sorte me coube um tema, vamos dizer assim, que me é bastante caro, né? E que vamos assim, um aspecto que sempre de algum modo, mexe comigo quando se trata da literatura católica, que é possível representar a providência na literatura? Como vamos assim, a gente pode tratar desse elemento fundamental da doutrina cristã, que nós, de algum modo, todos nós temos até experiência pessoal dele, né? Não tenho dúvida de qualquer católico que seja um pouco praticante começa a ter uma relação com Deus, sente, né, de algum modo, mas do que não só sente, né, vê de uma maneira até intelectual a ação de Deus na própria alma, como há um sentido nas coisas que vão acontecendo, uma inteligência por trás que está nos guiando, né? Então, se isso é algo que nós, vamos assim, tocamos no dia a dia, como encaixar isso dentro de uma obra literária? Então, começar a minha ideia, fazer uma breve introdução, depois eu falaria um pouco sobre posturas com relação à possibilidade ou não de haver a providência, uma segunda parte que seria formas de representar essa providência, e a terceira parte nós vamos falar de 2 livros rapidamente, só para dar um pouco um exemplo de obras que trataram de uma maneira, né, que me parecem serem interessantes, serem relevantes. Então, com relação, para a gente começar, né, o cristianismo falava aí, né, quer dizer que nós temos a providência como uma verdade fundamental, e eu lembro aquele trecho do Evangelho, né, talvez seja, se a gente fosse falar o locus fundamental para entender a providência, né, é uma frase que se repete em outros evangelhos, eu pego aqui o de São Mateus, no capítulo 10, Nosso Senhor fala: não se vendem 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Então, essa ideia, né? Nenhum pássaro cai sem que Deus permita, e também os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Nós sabemos, né, Deus é todo poderoso, né, Deus é infinito, tudo que acontece de algum modo não, de uma maneira radical, podemos dizer assim, né, acontece por vontade dele. Isso é um fato. Aceitar isso, vamos dizer assim, não é fácil, principalmente quando você quer compor com outras realidades. O cristianismo tem esse problema, né? Chesterton dizia que era o paradoxo, né? Você aceitar verdades que parecem que elas são, vamos dizer assim, excludentes umas da outra, mas você as aceita, de certo modo, não compondo, mas levando radicalmente até o fim. Você aceita que Deus, de fato, tem um poder total sobre as coisas, agora, ao mesmo tempo, você admite a liberdade humana e o mérito do ser humano também de uma maneira profunda, né? Então, como é que nós podemos compaginar a liberdade com a providência? E essa é uma questão que, vamos dizer assim, antiga na filosofia, os gregos já começam a tratar disso, antes do cristianismo, e na Idade Média vai ser um tema ao qual se vai voltar muitas vezes. De um lado, o problema da liberdade. Outra questão que é muito relacionada à providência, inclusive, talvez seja, vamos dizer assim, um argumento a favor do ateísmo com maior impacto, com mais força para as pessoas, é que se Deus é onipotente e as coisas acontecem por vontade dele, como é que se pode explicar o mal? Né? Por que existe o mal? Então, ou Deus não é onipotente ou ele não é bom, porque se ele fosse bom e onipotente, não poderia haver mal. Então, são questões que realmente mexem conosco, vamos dizer assim, nos obrigam a pensar, né? E há respostas muito boas para isso, né? Uma delas, por exemplo, que talvez eu acho que
seja a que teve maior impacto. Inclusive São Tomás de Aquino, ele a utiliza quando ele vai tratar das provas da existência de Deus, é uma que Santo Agostinho oferece. E é muito simples. Muito simples não, quer dizer, simples na maneira como ele formula, mas você pode meditar bastante a respeito dela, né? É que Deus, diz Agostinho, ele não permitiria um mal se ele não pudesse, a partir daquele mal, trazer um bem maior ainda. Então, aquilo que nos parece mal, vamos dizer assim, está inserido dentro de um plano muito maior e que nós não vamos entender em todos os momentos, vamos dizer, qual é a função de cada peça. Mas nós temos daí já uma questão de acreditar por fé, de que Deus, na sua bondade, se permitiu algo ruim, vai fazer com que surjam bens daí. Lógico que, vamos dizer assim, o paradigma disso é um ato mais nefasto que houve na história, foi justamente aquele que trouxe o maior bem. Estou falando da redenção, evidentemente, né? Que é a redenção, a morte do próprio Deus, né? De Cristo encarnado, Deus encarnado, Jesus Cristo. Essa morte, uma morte em todos os aspectos, vamos dizer assim, moralmente falando, o pior ato, o único ser inocente, tirando Nossa Senhora, mas o próprio Deus é morto de uma maneira injusta, mas a partir dessa maldade tremenda há um ato de entrega absoluto que nos redime. No cristianismo nós aceitamos, vamos dizer assim, as verdades sem compor. De certo modo elas como que se chocam, vamos dizer assim, né? E acontece isso com relação à redenção também, né? O maior mal, o que seria o ato mais injusto, né? A derrota de Deus acaba sendo a própria vitória. Vocês vejam como a redenção, sem dúvida, ela entrou em toda a nossa cultura, a ideia, né, de um Deus que morre pelas pessoas, né? Um filme como Matrix, por exemplo, né? Que nunca aquilo seria um filme cristão, né? Mas vocês vejam que a própria estrutura do final do filme é uma coisa assim, o personagem principal morre em favor para salvar a cidade, que por sinal ele coloca o nome de Sion, né? Sião, né? Tem aí esse tipo de figura, literalmente todo o filme é um pouquinho pobre, ainda que seja um filme interessante, né? Mas é a ideia, a estrutura da redenção um pouco, vamos dizer assim, diluída, que se coloca como uma grande história. É a grande história das nossas vidas, né? É a grande história do que ocorre. Então, a redenção é o exemplo maior da providência, da ação da providência, em que entra a liberdade, entra a vontade de Deus e um bem que se consegue grande a partir daquela situação toda, da resposta no caso de Cristo. Então, se nós pensamos isso, a ação de Deus por trás, ela ocorre, a vontade de Deus se realiza, agora ao mesmo tempo o ser humano é de fato livre, o ser humano tem responsabilidade pelas suas ações. Como é que nós fazemos para colocar isso dentro de uma obra literária, dentro de uma história? A gente vê a própria Bíblia, ela traz várias histórias, né? São histórias reais, né? Algumas delas nós podemos falar que tem imagens, símbolos, né? Isso tudo, mas nos aspectos fundamentais nós sabemos que é um livro histórico, né? Os evangelhos, aí sem dúvida alguma, né? Então, uma narrativa, ela tem a ação dos personagens e ela deve ser de algum modo coerente. Personagens que agissem de uma maneira absolutamente fortuita, de uma maneira, vamos dizer assim, ao azar, seria impossível a gente compreender a ação deles. Logo, não daria para fazer uma narrativa. A própria possibilidade de contar uma história supõe, vamos dizer assim, que há lá atores racionais. Não daria para construir, vamos dizer assim, um romance sobre uma colmeia, né? ou sobre uma alcateia, simplesmente. Não dá para você fazer um romance. Você só poderia antropomorfizando aqueles animais. Você colocaria neles a capacidade de escolher, de pensar. Então, se a vontade de Deus passasse por cima da liberdade humana, se ela tornasse impossível a liberdade humana, não seria possível fazer romance, vamos dizer, como a gente entende, não haveria quase que dramatismo. Vou tratar um pouco disso, a gente vai se explicar melhor, né? Já vamos ver. Mas ficaria, no mínimo, enfraquecido, porque as personagens simplesmente estariam, vamos dizer assim, agindo de acordo com forças que elas mesmas são absolutamente capazes de entender ou de fazer frente a elas e são arrastadas. Então, não teria sentido de falar de vilão, de falar de herói, porque simplesmente eles estariam cumprindo, vamos dizer assim, um destino que lhes foi dado. Já vamos tratar um pouco, mesmo assim na fazer literatura, mas vamos fazer alguns parênteses. Mas dificulta, né? Ou então, né, quer dizer, também a gente poderia simplesmente, vamos dizer assim,
como encaixar a providência, como retratá-la dentro da obra literária.